Super N, primeiras notícias. E hoje a gente recebe o cientista político e colunista do jornal O Tempo, Márcio Coimbra, que está aqui com a gente para bater um papo sobre o cenário eleitoral deste ano. E claro, também a gente não pode deixar de falar sobre esse momento que viveu o Brasil agora com a greve dos caminhoneiros. Márcio Coimbra, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Super N Primeiras Notícias, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Rodrigo, é um prazer estar aqui contigo e com a Delma na Rádio Super Notícia, conversando um pouco mais sobre a política nacional. Pois é, Márcio hoje que divulgou um artigo, uma coluna no jornal O Tempo que fala sobre a questão da democracia ameaçada no Brasil. Agora há pouco a Raquel Faria, nossa comentarista, falou exatamente da questão desses pedidos de intervenção militar que tem proliferado, Márcio, no Brasil afora. Ela descartou essa possibilidade praticamente, falou que não existe mais espaço para isso no Brasil. Embora haja, como eu disse, esse tanto de pedido por aí, a gente vê isso com destaque, viu agora na greve dos caminhoneiros. E você trata exatamente disso hoje na sua coluna. Na sua avaliação, é também uma possibilidade irreal neste atual momento? Uma eventual intervenção, um eventual golpe militar? Rodrigo, eu acho que não existe essa ideia na cabeça do eleitorado hoje. Nós vivemos uma situação de crise muito forte no Brasil hoje. E essa crise levou as pessoas a começarem a questionar determinadas coisas, né? Mas, como o presidente Temer não tem autoridade, como essa autoridade dele vem se esvaindo ao longo do tempo, as pessoas colocam como se elas precisassem de um pouco mais de ordem no país. Então, na verdade, é o seguinte, nós temos um presidente extremamente fraco, nós vivemos numa situação de crise extremamente séria, é uma crise que começou lá no governo Dilma, que se estende pelo governo Temer, e aqui eu acho que vale ressaltar uma coisa, não são dois governos distintos. Foram eleitos juntos, eles têm uma continuidade, nós vemos que a escolha agora do presidente da Petrobras, sendo um ex-diretor levado pelo Aldemir Bendini, e já era parceiro do Aldemir Bendini quando ele era presidente do Banco do Brasil, nós vemos que pessoas-chave da administração Dilma têm colocações de destaque no governo Temer. Nós vemos que aquele caldo da corrupção, ele não foi extinto. Ou seja, você tem uma crise moral, você tem uma crise política, e aonde o Temer se sustentava até pouco tempo atrás, que era na economia, isso se desfez nas últimas semanas. Ou seja, o presidente Temer não tem mais aonde se sustentar. Ou seja, ele usa, e aí a gente entra nessa questão da falta de autoridade. Ele tem usado uma maneira um pouco autoritária, que é colocar nesse tripé uma base entre os militares para se manter no poder. Ele foi esperto e inteligente desde o começo, porque no começo ele já foi dando um protagonismo maior aos militares dentro do seu governo, sabedor de que era um governo fraco, impopular, que cede às pressões, ou seja, características do presidente Temer, já que ele traz do Congresso. O presidente Temer é um bom parlamentar, mas é um péssimo executivo. Porque o parlamentar, ele diz sim, ele consegue emendas, ele faz favores. E o executivo, ele tem que saber a arte de dizer não. Então, o presidente Temer levou a arte de dizer sim para dentro do Palácio do Planalto. E isso acabou levando o quê? A uma situação de descrédito. Porque como ele diz sim a todos e ele cede a todas as pressões, ele acabou virando um governo sem autoridade. A autoridade que ele tem foi trazida por o quê? Por esse tripé que ele trouxe, por essa base que ele trouxe dentro dos militares. Ou seja, dando um protagonismo para os militares, instituindo esses decretos de garantia de lei e da ordem, intervenção militar no Rio de Janeiro, intervenção federal com os militares, né, no Rio de Janeiro. Agora nós vemos os militares nas ruas para fazer valer o acordo que foi feito com os caminhoneiros. Ou seja, tudo isso é muito perigoso. Além de, uma coisa que pouco se falou, o ministro da Defesa hoje é um militar. E a essência da criação do Ministério da Defesa acima das pastas militares é você colocar as pastas militares sob a coordenação civil.
Ou seja, o presidente Temer, ele subverteu essa lógica. E isso é uma coisa muito ruim para a democracia. Os militares têm que estar com um poder civil acima deles, como ocorre em todas as nações desenvolvidas do mundo. Nos Estados Unidos, nós temos secretário de defesa que é um civil, acima dos chefes militares. E no Brasil, o presidente Fernando Henrique trouxe essa inovação, que foi, de certa forma, perdida agora. Então, um presidente fraco, que cede às pressões, que coloca um tripé sempre para se sustentar nos militares, ele não é um governo que tenha uma força, digamos assim, política. Ele até tinha uma força política no Congresso. Mas veja bem, nós temos uma crise moral e nós temos uma crise econômica. Isso é o que nós chamamos na política de tempestade perfeita. Essa crise política, e moral e econômica que nós temos no Brasil hoje, ela leva o eleitorado a uma descrença enorme no sistema. E essa descrença enorme no sistema é que leva as pessoas a pensarem em uma intervenção militar. As pessoas não imaginam como é difícil sair de uma intervenção militar. A ausência de liberdade, a ausência de democracia. Márcio, as pessoas estão querendo ordem. Como reflete lá fora? Desculpa te interromper, claro. Só para pegar o gancho. Mas como é que isso reflete, por exemplo, lá fora? Porque já é nítida a insegurança que investidores de fora têm aqui no país. Isso por causa da questão econômica, mas é no momento que aparece agora o povo clamando por intervenção militar, mesmo às vezes parecendo que não entende realmente o que isso significaria, o que viria junto no pacote, né? Você que também é especialista em política internacional, como é que o Brasil fica sendo visto lá fora num quadro como esse, num cenário como esse que a gente tem hoje? O Brasil, na realidade, ele não tem sido bem visto lá fora, porque você tem, de um lado, esse clamor pela intervenção militar. E, de um outro lado, você tem, diante da deterioração do nosso quadro político, uma enorme incerteza de quem vai ser o próximo presidente da República. E como no Brasil o Estado tem uma posição seminal e estratégica na economia, isso acaba levando que aquele que é escolhido presidente tem enorme influência nos destinos da nação. Nós temos nações que têm menor intervenção econômica, aonde a escolha política não interfere tanto na vida das pessoas. Como no Brasil, nós temos muitas estatais, muitos funcionários públicos, ou seja, a decisão de quem vai comandar o Estado acaba tendo uma enorme diferença na economia. Então, para o investidor estrangeiro, para a frente internacional, se precisa sempre de previsibilidade. E o que o Brasil menos sabe entregar na sua história é previsibilidade. Ou seja, essas mudanças de curso, seja por não saber quem vai ser o próximo presidente tanto pode ser um candidato de esquerda, como pode ser um candidato de direita, como pode ser um candidato com ideias mais liberais ou com ideias mais intervencionistas, nós não sabemos. Ou seja, isso gera uma incerteza muito grande para os investidores. E essa incerteza para os investidores é muito ruim para o investimento no país, para a geração de emprego e vários outros desdobramentos. Esse cenário que você está apontando, Márcio, favorece a criação ou a eleição, melhor dizendo, de um outsider, na onda até do que a gente viveu agora em 2016, com prefeitos como até o de Belo Horizonte, aqui Alexandre Calil, prefeito de São Paulo, João Dória. Favorece essa possibilidade, essa criação de alguém ali que se diz apolítico, entre aspas? Rodrigo, eu escrevi na minha coluna no Tempo, há uns meses atrás, sobre os ciclos de 30 anos. O que isso significa? Significa que neste período que nós estamos vivendo agora, nós vivemos um período de renovação da política. O que significa isso? Significa que a cada 30 anos nós passamos por uma mudança de fundo na política brasileira, como uma espécie de troca geracional, uma mudança institucional. Se nós voltarmos 30 anos atrás, nós chegamos naquele período de 89, onde nós tivemos a eleição do ex-presidente Collor, nós tivemos a Constituinte de 88, nós tivemos a redemocratização em 85, ou seja, um processo que começa em 79 com a anistia e ele vai até 94 com a consolidação do Plano Real. 30 anos antes disso, nós temos o fim do período getulista com o início do período do regime militar.
Ou seja, nós temos ali o fim do governo JK, nós temos a eleição do Jânio Quadros, que era mais um insider travestido de outsider, eu vou chegar a isso no final do raciocínio. E 30 anos antes, nós tivemos a aliança do Antônio Carlos de Andrada, aqui em Minas Gerais, presidente de Minas na época, com o presidente do Rio Grande do Sul, que era o Getúlio Vargas, e o presidente da Paraíba, que era o João Pessoa, né? E fizeram uma aliança para acabar com a política do café com leite. Se nós voltarmos 30, 40 anos atrás, nós temos a instituição da República e o fim do Império. Ou seja, a cada 30 anos, se vocês forem ver, nós passamos por uma mudança de fundo institucional no Brasil. Esta mudança começou a maturar, na minha opinião, lá em 2013, com as manifestações, num processo que vai se estender talvez até 2022. E essa eleição desse ano, ela é, digamos, o ápice desse processo. A gente vê que as pessoas queriam mudança em 2014 e a Dilma, mesmo sendo presidente, conseguiu se vender como uma mudança. O slogan da campanha dela era um governo novo, ideias novas, mesmo que fosse uma reeleição, né? E ela conseguiu se reeleger. Em 2018, agora, nós vemos o ápice desse processo. Esse processo de 30 anos que vai levar a uma mudança de fundo no Brasil. Provavelmente uma mudança de toda uma geração política e do caminho que nós vamos seguir para os próximos 30 anos. Mas, Márcio, pela sua experiência, né? Você diria que nos próximos 4 anos o Brasil consegue se recuperar um pouco de tudo isso que está passando agora? Ou seria uma visão muito otimista da minha parte? Olha, só encerrando o raciocínio da pergunta anterior, para não deixar de responder o que o Rodrigo tinha me falado, o que acontece nesses ciclos? Nós temos nesses ciclos, geralmente, um insider travestido de outsider que acaba ganhando a eleição. Voltamos em 1930. Getúlio era um outsider, ele era deputado, já tinha sido presidente do estado do Rio Grande do Sul. Jânio Quadros já tinha sido governador, já tinha sido prefeito de São Paulo. Fernando Collor. Não existe mais alguém insider do sistema que se vendeu como outsider do que Fernando Collor. Ou seja, em 2018, nós podemos vir até votar em um outsider, mas nós temos que perceber se esse outsider não é, na verdade, um insider, um cara do sistema infiltrado para continuar a fazer a manutenção do sistema. Agora, Delma, te respondendo sobre a economia nos próximos 4 anos. Nós retrocedemos muito durante os anos Dilma. A economia precisa crescer 3% ao ano para ela simplesmente absorver as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Então, o país tem que crescer 3% ao ano. No momento que o Brasil decresce 8% com a Dilma nos últimos anos e ele não cresce no ano seguinte, nós ficamos para trás 8% e perdemos mais 9%. São 17%. Né? 17% dividido por 3, nós vamos ver aí que nós perdemos 6 anos. Ou seja, se o Brasil crescer 17% agora, nós vamos voltar ao patamar que nós deveríamos já estar. Ou seja, o Brasil precisa crescer muito para nós voltarmos aos padrões que nós tínhamos em 2014, em 2013, em 2012. Ou seja, o Brasil, ele retrocedeu muito. Um governo, para recuperar isso, precisa ser um governo praticamente revolucionário, que a gente crescer em ritmo chinês. O que a gente sabe que no Brasil, com o nosso sistema, é impossível. Qual é o resultado disso, Delma? Eu, você, nossos ouvintes, todas as pessoas que estão aqui, estão mais pobres. Porque o país está mais pobre desde 2013. E nós vamos readquirir nosso potencial de consumo nos próximos 4 anos? Não. Porque nós teríamos que crescer esses 17%, mais 3% ao ano. E eu não vejo nenhum plano mágico que consiga fazer isso. Eu acho que recuperar o que a gente retrocedeu com a Dilma vai nos levar a uma década perdida. Da mesma forma que o ex-presidente Ernesto Geisel, que teve políticas econômicas muito similares à Dilma, nos jogou na década de 80 numa década perdida. Então eu acho que nós temos uma década pela frente muito difícil
né? Não dá para tapar o sol com a peneira e dizer que a coisa vai melhorar. Não, a gente vai tentar fazer o possível, mas o possível não é aquilo que o povo precisa. Tá dado o recado para você, eleitor, inclusive, saber votar, observando tudo isso que disse o Márcio Coimbra agora, que foi nosso convidado aqui também nesse bate-papo. Ele é cientista político, é colunista do jornal O Tempo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Que coisa boa bater esse papo. Uma pena que o tempo no rádio é finito. É verdade. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Delma. Obrigada, Muito Márcio. obrigado por estar aqui na Rádio Super Notícia. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer estar aqui com os ouvintes de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm aqui. Muito obrigado.